Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Holly Lynn Bulbul nasceu no dia 12 de outubro de 1990 no condado de Decatur, em Dardenne, no Tennessee, que fica a cerca de 1h30 a oeste de Nashville. Ela era filha de Karen e Dana Bulbul e tinha um irmão 5 anos mais velho chamado Clint. Ela havia sido criada em uma família cristã cheia de amor e tinha uma voz incrível, e ela aproveitou disso. Ela decidiu usar o seu talento para cantar no coral da igreja aos domingos, que era a Igreja Batista de Corinto. E ela também tinha uma prima mais velha chamada Whitney Duncan, que já era uma cantora bem famosinha ali de country, então ela ajudava Holly nas coisas que ela precisava, como melhorar sua voz, quais os treinos certos que ela deveria fazer. E de acordo com o pastor Don Franks, Holly inspirava muito as pessoas ao seu redor e a sua presença era brilhante. E na escola, na Scotts Hill High, ela era conhecida como estudiosa e uma ótima aluna. Só para vocês terem noção, ela nunca tirava notas baixas e nunca havia entrado em problemas, e até mesmo se recusava a compartilhar ali seus trabalhos e as atividades para que eles copiassem tudo, porque ela não achava justo que ela fizesse e tirasse nota boa e eles apenas copiassem e tirassem a mesma nota. Seus amigos mais tarde disseram que ela tinha um sorriso muito doce e iluminava todo lugar que ela entrasse, além de que ela era muito determinada com tudo que ela queria. Se ela queria uma coisa, ela se esforçava o suficiente para conseguir. E todo mundo que a conhecia dizia que ela era basicamente um modelo a ser seguido, principalmente pelo fato de que ela sempre usava do seu tempo para ajudar as outras pessoas. E um ex-colega de classe chegou a dizer o seguinte: ela amava todo mundo, ela via o melhor nas pessoas e era amiga de todos. Ela mostrou amor genuíno a seus amigos e até mesmo a estranhos, ensinou todos a rirem e a se divertirem. Ela não tinha medo de cantar e muito menos de dançar. Essas são qualidades que vieram facilmente para ela, e ver como ela podia iluminar uma sala com elas me fez querer trabalhar para melhorar essas qualidades dentro de mim. Holly e sua mãe, Karen, eram absurdamente próximas, chegando ao ponto de conseguirem terminar as frases uma da outra, e por conta disso, ela era conhecida como a filhinha da mamãe. Ela tinha acabado de receber um anel de compromisso de seu namorado de anos, chamado Drew Scott. Estava frequentando a escola de enfermagem da Universidade do Tennessee, no Martin Person Center. E ela estava 100% animada em finalmente começar sua carreira e passar o resto de sua vida com Drew, mas infelizmente os seus sonhos não seriam realizados. No dia 13 de abril de 2011, Holly acordou super cedo, tipo 4h30 da manhã, para poder estudar para um teste que ela teria na escola de enfermagem, que começaria naquele mesmo dia, às 8 horas. E ela já vinha estudando para ele há alguns dias. Eu acho que era bem importante, meio que como se fosse aquela nota que definiria se ela iria passar ou não. E quando seu pai, Dana, terminou de se arrumar, ele se despediu de sua filha e foi pro trabalho, que era algum tipo de serviço com as árvores. E sua mãe, Karen, embalou o almoço de Holly e também se despediu da filha antes de ir para Scotts Hill Elementary, que era onde ela trabalhava como professora da segunda série. E ela se lembra que a filha estava estudando na mesa da cozinha e mandando algumas mensagens para os seus amigos que também fariam a prova. Ou seja, estava tudo normal e nada de estranho ou fora do comum estava acontecendo. Às 7h30 da manhã, o namorado de Holly, Drew, ligou para ela porque naquele dia ele estava caçando perus na propriedade da avó dela. Só que no processo ali, um outro parente chegou e não reconheceu, então começou a brigar com ele, dizendo que ele não podia fazer aquilo, aquela coisa toda. Mas depois que ele explicou tudo certinho, de que ele tinha permissão para estar caçando ali, tudo ficou bem, paz e amor, e ele continuou, e ele só tinha ligado mesmo para contar o que tinha acontecido. E após o telefonema, ela pegou suas coisas e foi até a garagem da casa para pegar o seu carro, que era um Ford Mustang, para poder ir para a escola de enfermagem. Afinal, a sua prova era às 8 horas da manhã.
Às 7h40, Clint Bubu, o irmão, acordou com o barulho do cachorro latindo bastante e também ouviu algumas vozes vindo da garagem, que ficava na parte de trás da casa. Nisso, ele percebeu que era uma voz masculina e uma voz feminina e rapidamente ele identificou a voz feminina como sendo de Holly, porém ele não conseguiu identificar exatamente o que eles estavam falando. Então, Clint levantou de sua cama, foi até a janela e abriu a persiana para ver se ele via alguma coisa. E ele viu, meio de longe, duas pessoas ajoelhadas no gramado, conversando, só que era mais uma discussão do que uma conversa tranquila. E realmente a mulher era Holly, mas o homem ele não reconheceu, porém percebeu que ele estava usando uma roupa de camuflagem e por conta disso imaginou que fosse Drew e que estava tudo bem, não era nada demais. E isso porque ele não sabia que Drew estava caçando na propriedade da avó, ou seja, definitivamente não era Drew. E a única coisa que ele conseguiu ouvir foi Holly falando não, por quê? E quando ele olhou novamente, os dois já estavam andando em direção à floresta. Então, imediatamente ele decidiu ligar para sua mãe para perguntar por que Holly não tinha ido para a escola para fazer a prova e por que ela e Drew estavam indo para a floresta. Só que Karen sabia que não era Drew, então ela ficou em desespero e mandou que ele pegasse uma arma e atirasse no homem. Só que, como eu falei pra vocês, Clint ainda estava bem sonolento e sem entender absolutamente nada. Então ele perguntou por que ela queria que ele atirasse em Drew. Mas antes que ela pudesse responder, ela desligou o telefone e ligou pro 911. Só que teve um problema, porque a escola que ela dava aula era em outro condado, que era o condado de Reagan. E eles moravam no condado de Decatur. Então a ligação não foi para Decatur, e sim para Reagan. E isso acabou atrasando um pouco ali o atendimento da polícia, mas depois ela finalmente conseguiu ligar para o lugar certo. E assim que ela fez isso, ela ligou para o seu marido para contar tudo o que estava acontecendo e foi diretamente para casa. E enquanto isso, em casa, Clint ainda estava bem confuso, sem entender nada, e ele definitivamente não queria atirar em ninguém, principalmente Drew. Então, ele decidiu ligar tanto para Drew quanto para Holly, mas como nenhum dos dois atendeu, ele se vestiu, pegou a arma e saiu. Quando ele chegou na garagem, ele percebeu que tinham algumas gotas de sangue no chão e não tinha nenhum sinal de Holly e nem do homem misterioso. E mais tarde, ele descreveu esse homem como tendo cerca de 1,78 m de altura, 90 quilos, cabelos escuros e também que ele estava segurando alguma coisa preta em sua mão. Pouco tempo depois, a polícia chegou na propriedade e rapidamente começaram a busca e não demorou muito até que praticamente todo o condado de Decatur estivesse procurando por Holly Bubu. E tudo isso teve o auxílio de helicópteros, cães de buscas, pessoas a cavalo, quadriciclos e até mesmo a pé. E a prima de Holly, Whitney Duncan, que era cantora country, usou sua fama para tentar levar mais publicidade ao caso, na esperança de que ela fosse encontrada o mais rápido possível. Enquanto isso, a polícia começou a entrevistar os vizinhos, esperando que alguém pudesse ter visto ou ouvido alguma coisa. E um deles, que era um homem chamado James Barnes, que morava na casa ao lado, a apenas 200 metros de distância, disse que às 7h50 da manhã ele ouviu alguns gritos vindo da propriedade da família Bubu, e em um certo momento a voz feminina parou de gritar e implorou que o homem parasse. E quando James e sua namorada saíram de casa com o carro, eles passaram na frente da casa de Holly para ver se eles conseguiam ver ou ouvir mais alguma coisa. Mas como eles não ouviram nada, eles pensaram que não era nada demais. Porém, James pediu para que sua mãe ligasse para Karen Bubu e informasse o que ele tinha acabado de ouvir. Outro vizinho chamado John Babb, que também morava ali perto, disse que pela manhã ele saiu de casa e foi até o lago para pescar e chegou lá às 7h30 da manhã. E pelo que eu entendi, o lago era muito perto da casa da família Bubu. E ele relatou que ele ouviu um grito feminino bem agudo vindo da direção da propriedade da casa de Holly. E também, poucos minutos depois, ele viu um caminhão branco dirigindo em alta velocidade pela estrada, que era a estrada Swan Johnson, que era exatamente a estrada em que eles moravam. E agora, com essas informações, a polícia entrou em contato com a AT&T, que é uma empresa de telecomunicações americana, e pediu para que eles rastreassem o celular de Holly. E quando eles receberam o relatório, ele mostrava que ela havia saído de casa e atravessado a floresta até a Interestadual 40.
e depois voltou para o sul, só que por uma rota diferente, até que às 8h30, 9 horas, ela simplesmente parou, e a teoria principal era de que esse homem misterioso conhecia a região muito bem. A primeira pessoa a ser interrogada foi o próprio Clint. Afinal, além de Holly e desse homem, ele era a única pessoa que estava na casa e meio que tinha presenciado tudo. A polícia então verificou se ele tinha algum ferimento, arranhões ou qualquer sinal de uma briga física, mas não encontraram nada. E depois eles revistaram seu celular e o seu computador e ele fez 2 testes de polígrafo, mas como não encontraram nada contra ele, ele foi descartado como suspeito. Ao longo das semanas seguintes, vários pertences de Holly foram encontrados espalhados pelas estradas do país, como por exemplo seus trabalhos da escola de enfermagem, cadernos, lancheira, celular, o cartão SIM do celular e também roupas íntimas. E a esse ponto, o Tennessee Bureau of Investigation, ou TBI, que é o FBI do Tennessee, já havia se juntado à investigação do caso, e o detetive Terry Dykel se concentrou em um homem que ele achava que era o responsável pelo desaparecimento de Holly, e ele se chamava Terry Britt, que era um criminoso sexual local. E para não ficar confuso, considerando que são 2 Terrys, toda vez que eu falar do detetive, eu vou falar Terry, e toda vez que eu quiser falar do suspeito, eu vou falar apenas Britt. Acontece que Britt morava muito perto da casa da família Buble e alguns pertences de Holly haviam sido encontrados perto da sua propriedade e ele já tinha ali um certo histórico. Ele havia passado boa parte de sua vida entrando e saindo da prisão por conta de sequestro e abusos sexuais, e ele também tinha um certo tipo preferido de garota, que eram as loiras e de olhos azuis. E ele também se parecia bastante com as descrições fornecidas por Clint do homem misterioso. Porém, ele tinha um álibi. De acordo com ele, naquela manhã ele tinha saído com sua esposa para comprarem uma banheira em um ferro velho, mas acontece que essa loja não tinha registro nenhum dessa suposta compra e existem alguns relatos diferentes sobre a validação desse álibi, com alguns dizendo que mais tarde a polícia conseguiu sim encontrar um recibo manuscrito da banheira dentro do cofre do próprio Britt, mas nada na loja. Outros dizem que quando a polícia foi interrogá-lo no dia do desaparecimento, eles realmente o viram junto com a esposa tirando uma banheira do carro. Mas mesmo com essas verificações, o detetive Terry acreditava que sim, que ele era o culpado e que ele sabia exatamente onde eles poderiam encontrar Holly. E isso porque mais tarde foi relatado que a esposa de Britt, na verdade, estava no trabalho e não com ele. E aparentemente ele teria ligado para ela e dito para ela voltar para casa o mais rápido possível e que era para dizer aos policiais que ela esteve com ele a manhã inteira. Suspeito. Então, os policiais conseguiram alguns mandados de busca pela sua propriedade para ver se eles encontravam alguma coisa que o ligassem ao desaparecimento. E toda a sua casa foi revistada com auxílio de cães farejadores. E eles alertaram para os 2 veículos e também algumas ferramentas. Ou seja, ali tinha o cheiro de sangue ou de cadáver. Em seguida, tudo isso foi apreendido e levado para análise, mas eles não encontraram nenhum DNA que ligasse Britt a Holly. Mas não, eles não pararam por aí, eles também grampearam seus telefones e colocaram a escuta em sua casa para ver se, sei lá, vai que ele contava para a esposa ou mencionava alguma coisa no telefone com outra pessoa, ou até mesmo falasse sozinho, quem sabe. Mas, novamente, eles não conseguiram absolutamente nada. Apesar de que Britt era bem estranho nas entrevistas em relação a tudo isso, porque ele ficava imaginando o que o sequestrador teria feito com ela e também o que ele teria sentido. Pois é. Mas mesmo com esse comportamento estranho que ele estava tendo, ele continuou negando tudo, negando qualquer envolvimento. E também não existiam evidências que o ligassem ao caso, então ele foi descartado como suspeito. Mas não por todo mundo, porque Terry continuava acreditando que ele era o culpado, ele tinha praticamente 100% de certeza, e ninguém conseguia tirar isso da cabeça dele, ou até mesmo fazer com que ele não ficasse com essa visão de túnel e meio que olhasse para outras possibilidades também. Ele não queria fazer isso, ele só queria seguir Terry, e por conta disso ele foi afastado da investigação.
E embora os policiais recebessem milhares de pistas, eles não conseguiam chegar a lugar nenhum até cerca de 3 anos depois, em 2014. Acontece que existiam vários homens que estavam ali na lista de pessoas de interesse da polícia e eles haviam seguido várias alegações falsas e dicas falsas que simplesmente não levavam a lugar nenhum. No entanto, haviam 4 homens que ficavam sendo mencionados bastante desde o começo, e eles eram Zach e Dylan Adams, que eram irmãos, e Shane Austin e Jason Autry, que eram primos, e todos eles tinham uma certa reputação, não muito boa pela comunidade, porque eram conhecidos por terem uma relação com a produção, venda e uso de substâncias ilícitas pesadas. E, na verdade, os primeiros a serem levados para a delegacia foram outros 2 homens chamados Jeffrey e Mark Pierce, que haviam sido acusados de adulteração de provas. E isso porque, aparentemente, eles teriam mostrado um vídeo para algumas pessoas, onde mostravam um homem bem parecido com Zach Adams, forçando uma mulher que parecia com Holly Bubble a ter relações com ele de uma forma extremamente agressiva, e estava muito óbvio que ela não estava afim daquilo. Porém, tanto Mark quanto Jeffrey negaram qualquer coisa desse tipo e esse vídeo nunca foi encontrado. Mas um ex-colega de quarto de Jeffrey, chamada Sandra King, afirmou que ela havia sim visto esse vídeo e confirmou que tinha uma mulher amarrada e amordaçada que se parecia muito com Holly Bubble. Então, até hoje não se sabe se esse vídeo realmente existe ou não. E mais tarde foi descoberto que, aparentemente, esses 4 homens, Zach, Dylan, Shane e Jason, haviam sido considerados suspeitos lá no comecinho da investigação. E isso porque havia sido revelado que a calcinha de Holly havia sido encontrada perto do trailer de Shane, mas os investigadores na época continuaram com a crença de que predadores sexuais trabalham sozinhos e então descartaram os 4 como suspeitos. Até que em 2014 os policiais começassem a se perguntar se será que Zach e Dylan, os irmãos, estavam envolvidos nesse caso, porque a esse ponto a reputação de Zach era bem ruim. O seu vício em substâncias ilícitas havia crescido absurdamente, chegando a um ponto em que, em uma discussão com sua mãe sobre isso, ele deu um tiro nela no joelho. Então agora a polícia decidiu dar uma revisitada no caso e conversar com outras testemunhas e até mesmo com as testemunhas antigas, com um novo olhar para ver se eles viam alguma coisa que na época eles não haviam visto. E um homem chamado Victor Dinsmore foi entrevistado porque alguns pertences de Holly haviam sido encontrados perto de sua propriedade. E quando ele foi entrevistado, ele disse aos policiais que eles deveriam dar uma investigada ali em Zach Adams, porque aparentemente ele estava se gabando pela cidade, dizendo que ele havia assassinado Holly Bubble e até mesmo que estava ameaçando as pessoas, dizendo que elas iriam ficar em um buraco, assim como Holly. E Victor Dinsmore não foi o único que mencionou o nome de Zach ou o nome de algum dos outros 3. Na verdade, eles foram mencionados várias vezes e é aqui que as coisas começam a ficar bem esquisitas. Acontece que Dylan Adams tinha um QI muito baixo e tinha uma educação especial, e pouco tempo após conversarem com Victor Dinsmore, a polícia decidiu prender Dylan por porte de arma, porque parecia que um de seus amigos, que era um criminoso, tinha várias armas em sua casa e Dylan estava com ele. E muitas pessoas acreditam que ele só foi acusado disso porque seria uma forma mais fácil de levá-lo até a delegacia e, consequentemente, ele ser interrogado e, quem sabe, confessar alguma coisa. E quando ele chegou lá, ele foi ameaçado dizendo que ele teria 10 anos de prisão federal por conta disso, mas, obviamente, lhe ofereceram um apelo, que eu particularmente achei bem estranho, mas eu não sei se é algo que costuma acontecer, apesar de eu nunca ter visto isso em nenhum caso. E esse apelo dizia que ao invés de ele ir para a prisão, ele iria morar com um policial aposentado e também um amigo da família Bubble chamado Dennis Benjamin, com quem ele não tinha nenhum tipo de conexão. E Dylan super aceitou a oferta, afinal ele definitivamente não queria ser preso. E após 5 semanas morando lá, Dennis ligou para a polícia e disse que Dylan queria confessar. Ele então foi levado para a delegacia e confessou estar envolvido no sequestro e assassinato de Holly. De acordo com ele estava com ela no dia do seu desaparecimento e que ele, juntamente com Zach, Shane e Jason,
a haviam sequestrado e abusado sexualmente na casa de Zack. Inicialmente, ele disse que Zack era responsável por tudo isso, ele que era meio que a mente por trás do crime, mas depois ele mudou sua versão e disse que na verdade era Jason, mas no final ele disse que era tudo mentira e que ele havia sido coagido pela polícia a confessar uma coisa que ele não tinha feito. No mesmo dia, Shane Austin e Jason Autry foram interrogados e os investigadores ofereceram a Shane imunidade completa caso ele contasse tudo sobre o envolvimento de Zack no assassinato, o que obviamente ele aceitou porque ele sabia que a situação não estava nada boa, na verdade estava bem ruim pro lado deles, e também ainda admitiu que ele mesmo estava envolvido. O que é incrível, certo? Mais ou menos. Porque na verdade, tanto a confissão de Shane quanto a de Dylan estavam faltando muitas informações. Eles mudavam as versões o tempo inteiro, acrescentando ou retirando algumas informações, e basicamente tudo o que eles estavam dizendo ia diretamente contra as evidências. E eventualmente os dois, tanto Dylan, que eu falei pra vocês, quanto Shane, mais tarde acabaram dizendo que eles eram inocentes e que na verdade eles não sabiam de nada. E após seus interrogatórios, os policiais conseguiram um mandado de busca pela propriedade de Zack, onde ele morava com sua avó, e vários itens realmente foram apreendidos e levados para análise, porém não sabemos se alguma coisa foi encontrada, porque não existe mais nenhuma informação sobre isso. Então não sabemos se alguma evidência concreta foi encontrada ou não. Mas o que sabemos é que em março de 2014, Zack Adams foi preso e acusado do sequestro agravado e assassinato em primeiro grau de Holly Bubu. Cerca de um mês depois, Jason Autry foi preso com as mesmas acusações. Dylan Adams foi preso por adulteração de provas e estupro, mas mais tarde também foi acusado de sequestro agravado e assassinato em primeiro grau. E Shane Austin, que receberia imunidade por sua cooperação no caso e um testemunho futuro contra os outros três, acabou não recebendo isso e esse acordo foi retirado, supostamente porque a polícia descobriu que ele havia mentido em muitas de suas declarações iniciais. E pouco tempo depois, ele foi encontrado morto no seu quarto de hotel, aparentemente porque ele tirou a própria vida, e isso antes que ele pudesse testemunhar contra os outros 3 homens. De acordo com seu advogado, ele tirou a própria vida porque ele estava recebendo muitas ameaças da acusação e também pela forma em que toda a investigação foi feita, que mais tarde foi comparado com um caça às bruxas, e isso porque não existia nenhuma evidência e tudo estava sendo baseado apenas por rumores. E para finalizar, o seu advogado disse que ele era inocente e que ele tinha feito tudo o que ele podia para cooperar com a investigação, mas infelizmente não foi o suficiente. Em setembro, um homem chamado Larry Stone estava andando pelos bosques no norte do condado de Decatur, procurando por plantas ginseng, até que em um certo momento ele começou a sentir uma coisa estranha, meio que uma intuição dizendo para ele virar. E quando ele virou, ele encontrou um balde e um crânio humano. E infelizmente, mais tarde, esse crânio foi identificado como sendo de Holly Bubu, mas o que tinha dentro do balde não foi divulgado ao público até hoje. Porém, muitos especulam que eram mais restos mortais de Holly, ou até mesmo as armas do crime. Além disso, também foram encontrados vários dentes, costelas e uma escápula, e o mais triste de tudo é que seus restos mortais foram encontrados não muito longe de sua casa. De acordo com a análise forense feita, seus ossos tinham alguns danos, mas eles foram atribuídos aos animais, exceto por um buraco na parte de trás do crânio, que parecia muito com ferimento de bala. Mas, quando questionados no tribunal, os especialistas disseram que era impossível determinar se o ferimento havia sido feito antes ou depois de sua morte. E quando o corpo foi identificado, os investigadores entraram em contato com a família e no momento eles estavam em um shopping em Jackson, no Tennessee. De acordo com Karen, pouco antes de ela receber a ligação, ela teve a mesma sensação que tinha tido no dia em que sua filha havia desaparecido, meio que como ela soubesse exatamente o que tinha acontecido. O julgamento de Zack Adams começou em setembro de 2017 e nele a defesa levantou as suspeitas iniciais dos investigadores sobre Terry Britt, que não sei se vocês lembram, mas foi o primeiro suspeito que falei pra vocês, aquele que tinha dito que havia ido comprar uma banheira com a esposa. E também foi levantado o fato de não existir nenhuma evidência que ligasse Zack a Holly.
Como, por exemplo, pouco antes do início do julgamento, uma pistola foi encontrada em uma vala de drenagem que pertencia a Shane Austin, mas não havia prova de que ela realmente havia sido a arma do crime. Em seguida, a acusação chamou uma testemunha que, de acordo com eles, era crucial para confirmar que Zach Adams realmente era a mente por trás do crime, do sequestro e assassinato de Holly Bubble, e essa pessoa era Jason Autry. E quando ele foi colocado para depor, ele contou tudo o que teria acontecido na noite do crime. Então, vamos falar sobre a versão contada por ele. De acordo com Jason, em 2011, ele estava completamente viciado em uma mistura de 2 substâncias ilícitas, só que no dia 13 de abril, uma delas ele não tinha e por conta disso decidiu ligar para Zach para ver se ele poderia lhe fornecer. E ele disse que sim, sem problema nenhum, mas que ele também estava precisando de ajuda com uma certa coisa que ele não mencionou no telefonema e pediu para que Jason encontrasse na casa de Shane Austin, que era o primo de Jason, e lá ele encontrou os 3 homens. Zach estava em pé ao lado do seu caminhão, enquanto Dylan estava queimando várias coisas em um barril bem grande. E Shane estava sem camisa e também em pé, só que na frente da porta da casa, dizendo que eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Mas Jason, que tinha acabado de chegar, ele não estava entendendo absolutamente nada. Então Zach o chamou num canto, deu a substância para ele e mostrou o que ele precisava de ajuda. E foi nesse momento que Jason viu um corpo enrolado em uma manta colorida na caçamba do caminhão, só que ele assumiu que fosse um homem chamado Jojo, que por sinal estava devendo muito dinheiro a Zach, então basicamente esse seria o motivo do assassinato. Mas rapidamente o próprio Zach disse que não era Jojo, e sim Holly Bubble. Então, sem fazer nenhum tipo de pergunta, os 2 homens, Zach e Jason, entraram no caminhão e dirigiram por uma passagem subterrânea na Interestadual 40, até que finalmente chegaram em um certo rio. Só que quando eles chegaram lá, eles perceberam que eles não tinham nenhum tipo de ferramenta para enterrar o corpo e ficaram ali discutindo o que eles poderiam fazer, qual seria a melhor saída, chegando à conclusão de que o melhor seria jogar o corpo no rio, porque as tartarugas fariam o resto. Então foi isso que eles fizeram, só que na mesma hora que eles colocaram o corpo no rio, Jason jurou de pé junto que ele ouviu Holly fazendo algum tipo de barulho e mexendo o pé, o que só fez com que ele surtasse completamente, porque, de acordo com ele, Holly teria ouvido o seu nome, a sua voz. Então, se ela estivesse viva, com certeza ela iria denunciá-la à polícia. E no mesmo momento, Zach pegou a sua arma e deu um tiro no corpo. E acontece pelo fato de o disparo ter sido feito debaixo de uma ponte. Todo barulho ecoou e os 2 ficaram bem preocupados se aquele barulho chamaria a atenção de alguém e, consequentemente, eles serem presos. Então, eles pegaram o corpo, colocaram no caminhão e foram embora. E Zach acabou deixando Jason em casa e seguiu seu caminho juntamente com o corpo de Holly Bubble. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jason ficou necessitado de mais uma dose da substância ilícita que ele tinha pedido para Zach na primeira vez. Então, ele ligou pela segunda vez e Zach disse que sim, sem problemas. E então, o encontrou na casa de um outro traficante local, só que nessa vez eles não mencionaram nada sobre o ocorrido e Jason também não perguntou, até que 2 dias depois ele encontrou o Zach em um posto de gasolina e dessa vez ele perguntou o que tinha acontecido com Holly e a resposta de Zach foi: "Nós a expulsamos", e depois disse que o corpo havia sido enterrado em uma região chamada Kelly Ridge. Porém, o corpo não foi encontrado lá, então não se sabe se toda essa história realmente é verdade ou se depois de tudo isso eles acabaram decidindo mover o corpo para um outro local e por isso que estava tudo meio que espalhado pela cidade. E no mesmo dia que ele contou isso pra Jason, ele disse que ele estava muito preocupado com Dylan, porque Dylan não parava de falar sobre o assassinato pra todo mundo, e ele tinha medo que ele acabasse falando, sei lá, pra polícia, e talvez eles fossem presos. Então, Zach deu a ideia de matarem o irmão. E pasmem, Jason aceitou tranquilamente, mas obviamente tinha uma certa condição. Zach tinha prometido a ele lhe dar uma parte da herança que ele receberia do avô quando ele morresse. Poucos dias depois, ele chamou Dylan para pescar, mas o plano falhou completamente porque uma outra pessoa que conhecia Dylan chegou no local e ficaram meio que conversando, então obviamente não tinha como ele assassinar os 2.
E mais tarde, Zack decidiu dar mais alguns detalhes a ele e confessou que todo o ataque tinha acontecido em um celeiro próximo de sua casa e que tanto Dylan quanto Shane haviam participado de tudo e que tudo isso tinha acontecido porque no dia 13, ele, Zack, tinha ido na casa de Holly para se encontrar com Clint, o irmão, e que ele o ensinaria a cozinhar uma tal substância, aquela lá que é utilizada bastante em Breaking Bad. Só que quando ele chegou na casa, ele encontrou Holly e ela não gostou nada disso, e nisso os dois começaram a discutir, e foi então que ele a sequestrou. Porém, nada disso foi confirmado e não existe nenhuma evidência que possa comprovar toda essa história, toda essa versão contada por Jason. E durante o julgamento, a defesa ficou acusando a promotoria de ficar atrasando todo o processo por conta de evidências que não existiam. E os advogados dos irmãos Adams, Zack e Dylan, disseram que a promotoria havia se aproveitado e explorado da situação de Dylan, considerando que ele tinha deficiência intelectual e, consequentemente, o manipulando com muito mais facilidade. E a mãe dos dois também alegou que nenhum de seus filhos tinha foco ou inteligência para planejar um sequestro e um assassinato, mas apesar de todas essas críticas, os irmãos Adams foram condenados. Zack Adams foi considerado culpado de homicídio qualificado, especialmente sequestro agravado, estupro agravado e assassinato premeditado em primeiro grau, e ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Dylan Adams fez um acordo judicial que significava que ele não admitiria a culpa, mas que ele poderia ser condenado, e ele foi acusado de sequestro agravado e facilitação de assassinato em primeiro grau, recebendo no total uma sentença de 35 anos sem direito à liberdade condicional. E Jason Autry se declarou culpado de sequestro agravado em primeiro grau e solicitação para cometer assassinato em primeiro grau, sendo condenado a 8 anos de prisão, que incluía o tempo de serviço. Em setembro de 2020, ele foi solto, mas em dezembro do mesmo ano foi preso novamente por porte de substâncias ilícitas e armas. E hoje em dia, Zack Adams está na prisão do condado de Williamson, em Franklin, no Tennessee. E após todo o fim do julgamento e com todas as prisões sendo feitas, a maioria das pessoas de Decatur acredita que os homens certos estão presos pelo assassinato de Holly Bubble, mas existem algumas especulações sobre isso. E isso aconteceu porque, no total, 6 homens haviam sido implicados no crime, mas no final apenas 3 foram condenados. Também tinha o fato de que, basicamente, todo o caso havia girado em torno da confissão de Dylan, além de ter aquela coisa que eu falei pra vocês, de ele ficar mais de um mês dentro da casa de um ex-policial e de um parente da família Bubble. E de acordo com a família dele, ele tinha ficado basicamente todo esse tempo preso em um quarto, sem poder comer ou beber, até que chegou um ponto que ele simplesmente não aguentou mais e perguntou o que é que eles queriam que ele falasse, que ele falaria. Outras pessoas acreditavam que poderiam existir mais suspeitos. Alguns também achavam que os homens que haviam recebido sentenças menores, como por exemplo Jason Autry, poderiam estar mais envolvidos do que eles estavam dizendo estar. E alguns ainda acreditam que o verdadeiro culpado era o suspeito inicial, Terry Britt. O detetive Terry Dykes continua até hoje firme e forte nessa teoria e afirma que os homens errados foram condenados pelo crime. E quando perguntado por que ele não acha que eles são os culpados, ele disse o seguinte: "Eu não acho que eles sejam capazes de fazer aritmética, muito menos isso." E mais, existe uma outra teoria de que, na verdade, o irmão de Holly, Clint Bubble, estava envolvido em todo o crime, principalmente porque a história dele é meio esquisita, no sentido de que os vizinhos conseguiram ouvir algumas coisas que Holly e o homem misterioso estavam conversando, ou melhor, discutindo, e os gritos estavam extremamente altos. Mas como que Clint, que estava na mesma propriedade a ponto de conseguir enxergar sua irmã e esse homem, não conseguiu ouvir esses gritos e mal conseguia ouvir o que eles estavam falando, sendo que tudo isso foi reportado após o horário que ele havia acordado, que tinha sido às 7h40. Porém, é só uma teoria, não existe evidência nenhuma que comprove isso. E além disso, nunca foi divulgado o resultado do DNA ou até mesmo qualquer evidência que ligasse esses homens ao crime. E infelizmente, talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com Holly Bubble na manhã do dia 13 de abril de 2011.
E esse caso atraiu bastante a atenção da mídia e poucos meses após o desaparecimento, o Discovery Channel lançou um artigo falando exatamente sobre isso, sobre esses altos níveis de cobertura, principalmente de fake news, que nesse caso aconteceu bastante. Como, por exemplo, inicialmente foi reportado que Holly havia sido arrastada para a floresta, mas o próprio Clint esclareceu isso e disse que não, que na verdade ela havia ido por vontade própria ou porque havia sido forçada de alguma forma. E isso fez com que muitas pessoas começassem a achar que ele estava mudando sua história e, consequentemente, acabou se tornando um suspeito aos olhos da comunidade. Outra informação que havia sido relatada de forma errada seria de que alguns pertences haviam sido encontrados perto da casa de Zack, sendo que não. Na verdade, os pertences haviam sido encontrados a 16 quilômetros de distância, na propriedade de uma outra família que não tinha relação nenhuma com o caso. E a polícia também recebeu muitas dicas falsas, incluindo de médiums que diziam que tal coisa teria acontecido ou que os pertences de Holly seriam encontrados em tais lugares, sendo que nada disso realmente era verdade, o que só atrapalhou a investigação cada vez mais. E por fim, em 2018, foi lançado um documentário pela Law and Crime sobre o caso, que se chama Law and Crime Mystery: Who Killed Holly Boo Boo? E se vocês estiverem interessados em assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.